Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mesma Língua. No vídeo de hoje, como ser um profissional raro, como usar a sua linguagem para passar raridade, as suas raridades. O que você tem na trajetória de vida que é diferente, que chama a atenção, a originalidade, seja por meio da escrita, seja por meio da fala, de sua bagagem cultural. Aqui nós comentaremos elementos preciosos, habilidades preciosas que levarão você a oportunidades incríveis. Primeiro, tenha algo autoral. Busque ao longo da sua adolescência, da fase adulta, algo que tenha a sua marca, algo que tenha o seu estilo. Seja um livro, seja uma obra, seja uma palestra, seja um vídeo, seja um canal no YouTube, um Instagram original, algo que chamará a atenção das pessoas que rodeiam o seu mundo ou daquele futuro parceiro, do futuro presidente da empresa na qual você trabalhará. Então é importantíssimo você garantir que, mesmo cursando uma faculdade comum, tendo um curso considerado comum no Brasil, você consegue imprimir a criatividade, ter algo autoral. Isso é que chama atenção. Eu até te faço uma pergunta assim, normalmente, que tipo de professor é o professor que chama a sua atenção? Que tipo de palestrante chama a sua atenção? É o palestrante que consegue entregar, que tem uma identidade e que consegue algo muito criativo, criatividade esta que chamará muito a atenção. É uma página diferente, que tem uma boa arte, que tem uma linguagem criativa, certamente é a mídia social, é o trabalho, é o palestrante que também chama a sua atenção. Valorize muito o que é autoral. E aí você pode perguntar assim, mas como ter algo criativo? Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar aqui alguém que conserte computadores. E uma mídia social, um Instagram, vídeos, um canal no YouTube, que demonstre de maneira didática o conserto dos computadores, que ofereça um serviço diferente, que tenha uma legenda organizada e uma postura que chame a atenção do cliente. Não somente com a questão da venda, porque simplesmente se esse camarada usar esse canal de comunicação só para venda, 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 agende, venha conhecer, venha, só verbos no imperativo, dificilmente essa pessoa chamará a atenção. Segundo ponto é o seguinte, o segundo ponto é ter bagagem cultural, história, conhecimento filosófico, conhecimento sociológico. Valorize muito a questão da sociologia, a questão da história, o conhecimento literário, porque assim você conseguirá também fazer analogias muito criativas, comparando a personagens, períodos, entendendo um pouco entendendo muito do funcionamento, da cabeça do ser humano, buscando referências da área da psicologia, por exemplo. Isso agregará muito e também será um grande professor. A psicologia, a maneira como você encara pessoas, líderes, grupos, enfim, é muito interessante você não apenas ler livros, obras e cursar algo da sua matéria. O que eu sempre costumo pensar é o seguinte, na carreira policial, por exemplo, muitos sabem o direito penal. O direito penal é obrigação, então isso aí é factual, isso é até clichê, o cidadão sabe ali o direito penal. Mas, e o trabalho com o humano? E uma palavra bem educada? E uma palestra que consiga ter vários volumes, uma pessoa que consegue atender, tem um bom atendimento, sabe muito da cortesia, trabalha com isso, conhecendo o seu país, conhecendo a política do seu país, sendo um cidadão ativo criticamente. E aí entra esse último ponto nosso, esse último que eu citei aqui, sobre a questão da crítica. As empresas, os processos seletivos, os próprios amigos, as pessoas da nossa família acabam valorizando muito gente que tem opinião. E como uma pessoa tem determinada opinião? Não apenas decorando, não apenas sendo um repassador de conceitos. Não, a questão não é essa. A questão é ter o conhecimento, entender o lado humano, saber muito sobre a simplicidade de passar algo com clareza, com exemplos cotidianos
e muito mais do que isso, pessoas que têm opinião. E para se ter opinião, é muito importante ter o que foi citado antes, ou seja, a bagagem cultural. Que tipo de obra nós poderemos, a que tipo de obra nós poderemos ter acesso? Bom, o conhecimento gramatical, linguístico, a gramática das normas é apenas uma das ferramentas. A informalidade, por exemplo, é uma nobilíssima ferramenta para se conquistar em determinada situação, criar um vínculo, e aí beleza, tudo bem, que é aquele papo bem natural, sem se preocupar tanto com as concordâncias ou colocações pronominais. Não adianta ser apenas formal. E outra, que o excesso da formalidade pode levar ao chamado preciosismo, é o perfeccionismo em excesso. E isso é muito chato, é até vicioso, cafona, deselegante. É muito deselegante isso. E então um ponto é o seguinte, você pode buscar a leitura de crônicas. As crônicas, quando alguém lê bastante crônica, começa a desenvolver um pouco mais o lado emotivo, ou seja, palavras que atingem mais a questão subjetiva, emotiva, do peito mesmo, a questão sentimental. As pessoas admiram muito isso. O ser humano acaba tendo, ou sem leitura, acaba tendo vivência na própria literatura, acaba tendo muita dificuldade com a questão da exposição do sentimento. Um grande líder, uma pessoa que é admirada pelas pessoas, costuma dar grande voz às questões que vêm do peito, questões humanas. Então você, por exemplo, pode passar pela situação de fazer um discurso a determinada pessoa, uma homenagem. E aí essa bagagem cultural da leitura de crônica, a leitura poética, contará bastante. É muito interessante também você pensar que uma pessoa com uma bagagem cultural rica é uma pessoa mais sociável. Ou seja, também é muito importante, eu não vou ler só a poesia, não vou ler só a crônica, vou buscar também a leitura sobre política, a leitura, de repente, eu gosto de religião, vou ler obras religiosas, e isso abrirá muito a sua mente. Isso te transformará em uma pessoa rara, uma pessoa que tem raridade. Ou seja, não é apenas na nossa vida, a vida das seleções, da competição, não conta apenas a questão do currículo, dos títulos, é muito mais do que isso. É o fino trato que nós temos na relação empresa, negócio, cliente ou mesmo no serviço público com a questão da liderança. Nós vivemos um tempo no Brasil muito importante das eleições, e o político que tiver essa estratégia humana, que consegue realmente convencer e que tem boas estratégias da divulgação do trabalho, são pessoas raras com excelente estratégia, com uma estratégia que funcionará porque trará o convencimento e de fato terá aí o voto, né? Muitos até falam que a população quer ouvir, essa é uma grande estratégia e por isso obterão a questão do voto. Mas eu acho muito interessante quando alguém diz assim, mas aí a pessoa vai ficar ela vai fazer só o que o outro quer. Não, é preciso também entender, não se pode generalizar. É preciso entender também o que as outras pessoas querem com a questão da linguagem. Quando nós nos comunicamos, não adianta também só satisfazer a nossa parte ou só a outra, porque você também pode fugir da naturalidade. É tudo com muita naturalidade e com muito tempo, senão vai parecer realmente algo só de atuação, não se sustenta e aí de fato não haverá a questão do convencimento. Outra questão muito importante aqui, que conta bastante, são as pessoas estratégicas com a organização, desde a vestimenta, a questão do horário. Pontualidade é algo muito importante no dia a dia, isso mostra muita seriedade, compromisso, confiança e verdade diante da vida, diante da rotina. Então procure também ser uma pessoa organizada nessa questão da pontualidade, da sobriedade na vestimenta, em acordo ao seu público-alvo, em acordo àquela linguagem. Não existe uma única fórmula para o ser bem-sucedido quanto à questão da exposição da linguagem.
A boa intenção vale sim em muitos momentos, mas empolgação, brilho nos olhos, bagagem cultural, ter algo com a sua identidade, algo autoral, criativo, você que sempre busca inventar, reinventar, reposicionar-se cada vez mais, certamente você colherá frutos muito positivos. Então em outras palavras, praticar bastante, escrever sempre muito em acordo com aquela área sua, mas também não se esquecendo dos grandes valores da arte e do conhecimento filosófico no geral. Ser uma pessoa que entende realmente do humanismo, uma pessoa respeitosa e que no fundo sabe que a simplicidade, no fino trato com as pessoas, é uma grande riqueza. Um grande profissional, um grande ser humano é alguém que valoriza muito a gentileza em toda e qualquer forma de expressão. Gentileza, boa educação, retribuição, reciprocidade, caridade, fraternidade são valores infinitos. Eu espero que você tenha curtido, clique em curtir, ative as notificações, eu sigo aqui no canal Mesma Língua.